E estão eleitos os novos presidentes da Câmara e do Senado. Diferente do que aconteceu nas eleições municipais de 2020, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu emplacar os seus 2 candidatos. Mas a que custo? No outro giro de hoje, a gente fala do que muda no cenário político ou não, com Arthur Lira na Câmara dos Deputados e com Rodrigo Pacheco como presidente do Senado. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Olá pessoal, Andrei Matos mais uma vez aqui com vocês no Outros Giros. E para começar o nosso vídeo de hoje, eu quero mostrar o dilema e o embate que surgiu ontem nas redes sociais com 2 grandes eventos acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. As eleições no Senado e na Câmara Federal e também no BBB. A Anitta disse isso aqui no Twitter, ó. BBB, 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 geral ocupado comentando. Tudo sobre BBB. Arthur Lira acaba de ser eleito presidente da Câmara. Adeus esperança. E eu adoro que um dos primeiros comentários do post da Anitta é: faz alguma coisa, Anitta! Mas foi isso, meus amigos. Em meio a tantas coisas que estão acontecendo no BBB, inclusive vejam os vídeos aqui do Outros Giros do João Freire, que está falando sobre tudo que está rolando lá dentro da casa. Nós por aqui hoje vamos falar dos presidentes eleitos tanto do Senado quanto do Congresso. Vamos começar com a mais tranquila e talvez a menos confusa delas. No Senado, o Rodrigo Pacheco foi eleito presidente para comandar a casa pelos próximos 2 anos. A apuração registrou 21 votos para a senadora Simone Tebet e 57 votos para o senador Rodrigo Pacheco. E o que é mais bizarro nessa eleição do Rodrigo Pacheco para presidente do Senado foram as suas movimentações e alianças para esse pleito. A candidatura do Rodrigo Pacheco contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e também de mais 10 partidos dentro do Senado Federal. Entre esses partidos, siglas, por exemplo, de oposição, como o PT e o PDT. Vai entender. O presidente, inclusive, parabenizou o senador pelas redes sociais. Ele disse o seguinte: em cédula de papel, o Senado Federal elegeu o senador Rodrigo Pacheco, com 57 votos dos 81 possíveis para presidir a casa no biênio 2021-2022. Caiu Bolsonaro com essa cisma de voto em papel. Mas que coisa chata, pelo amor de Deus! Agora é a hora de falar da zona que foi a eleição na Câmara dos Deputados. Toda vez que eu vou assistir uma sessão da Câmara ou que eu vou assistir alguma coisa relacionada à Câmara dos Deputados, eu tenho que ajustar a mente, porque é uma confusão tão grande, é uma bagunça. Olha, é muito cansativo assistir. E na sessão que escolheria o novo presidente da casa, não poderia ser diferente. Foi uma loucura. E eu quero começar aqui com esse vídeo do Kim Kataguiri, deputado federal aqui por São Paulo, que estava concorrendo à presidência da Câmara e que soltou o verbo pra cima do Bolsonaro, pra cima da família Bolsonaro. Ele só falou. Tudo isso para proteger a si mesmo e a sua família de quadrilheiros, vagabundos e corruptos. Por isso, lanço essa candidatura de protesto com pauta única. O impeachment. Se estão incomodados em ser chamados de vagabundo, quadrilheiro corrupto, me processa e ganha na justiça. Eu sei que não tem culhão pra isso. Tem culhão pra ficar falando na internet. Chega no plenário. É tudo tchutchuca do Centrão. É tudo venda de voto. Enquanto iam pra rua pedir Lava Jato. É ou não é uma festa, meus amigos? Meu Deus do céu. E além do Kim Kataguiri falando todas essas loucuras, teve também o Rodrigo Maia se emocionando. Mas isso tem sempre, né? Então a gente já tá até acostumado. O Rodrigo Maia, inclusive, foi o presidente da Câmara mais longevo da história do Brasil. Porém, o Rodrigo Maia não fez a única coisa que a gente pediu para ele, que foi aceitar um dos vários pedidos de impeachment que estava na mesa do presidente. Então, Rodrigo Maia, para você que está indo embora, fica aqui a nossa carta de repúdio. Aliás, impeachment é uma palavra que provavelmente vai ficar só no campo das ideias. Isso porque o deputado federal Arthur Lira, do PP, aliado do presidente Jair Bolsonaro, foi eleito presidente para os próximos 2 anos. E o resultado, claro, é uma vitória política do presidente Jair Bolsonaro, que agora tem um aliado como presidente da Casa
Casa Legislativa, que provavelmente não deve colocar em votação nenhum dos pedidos de impeachment que estão parados na mesa da presidência. Porque é justamente essa uma das funções do presidente da Câmara. Além de colocar as pautas em votação para os deputados, é papel do presidente da Câmara dos Deputados colocar para apuração e para votação dos deputados também os pedidos de impeachment contra o presidente. E eu acho que não vai rolar. Olha aí, presidente. Vai trabalhar? Vai gravar o vídeo? Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto, hein? Valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, aqui, valeu. nosso presidente. Um abraço. Um abraço aí. E como a gente disse já aqui no vídeo, essa eleição dos aliados do presidente Bolsonaro, essa vitória política dele, foi muito caro. E o governo do presidente Jair Bolsonaro inovou nessa de trocar verbas parlamentares por votos no Congresso. É o que mostra uma planilha de controle revelada pelo Estadão, que mostra que foram beneficiados 285 congressistas com 3 bilhões de dinheiro extra, além dos recursos que eles já têm direito a direcionar por meio de emendas. É isso mesmo, pessoal, que vocês ouviram. 3 bilhões de reais extras para comprar os votos no Congresso. E aí, a pergunta que fica é: não tinha acabado a mamata? E a resposta que nós temos é não, não acabou não. Além desse dinheiro todo gasto pelo governo federal, o presidente deve recriar 3 ministérios para alocar os aliados do Centrão que ajudaram a eleger os candidatos dele. Em cerimônia realizada ontem no Palácio do Planalto, Bolsonaro admitiu que poderá recriar os ministérios do esporte, da cultura e da pesca. Mas não tinha acabado o toma lá da cá? E para encerrar esse vídeo de hoje, eu quero falar das primeiras horas do Arthur Lira como presidente da Câmara. Ele, no seu discurso de posse, fez um gesto ao adversário que concorria com ele à presidência, o Baleia Rossi, dizendo que será o presidente que olhará para a direita, para a esquerda e para o centro nas políticas nacionais. Mas logo em seguida, ele, no seu primeiro ato como presidente da Câmara, desmanchou os blocos feitos pelo Baleia Rossi na última segunda-feira para a mesa diretora de vices e secretarias e suplentes. Quanto à parte equivocada do presente pleito, relativas aos demais cargos da mesa diretora afetados pela proporcionalidade, decide esta presidência tornar sem efeito a decisão que deferiu o registro do bloco PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede. E além disso, horas depois de falar que vai colocar em votação medidas contra a Covid-19, o novo presidente da Câmara foi para uma festinha com mais de 300 pessoas e quase nenhuma delas usando máscara. Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradecer a presença de todos aqui hoje neste evento, agradecer a Tânia e ao Marcelo, que são os anfitriões. É, meus amigos, não vai ser fácil, mas por hoje chega, né? Chega. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Catraca livre. É mostrar pra Claro, vocês. aquelas notícias que aquecem o nosso coração.